No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta se é possível um católico defender a teoria da evolução. A resposta é que depende do que você entende por teoria da evolução. Vamos então começar com algumas balizas já bastante claras colocadas pelo magistério da Igreja. Vamos partir da encíclica Humani Generis do Papa Pio XII. Se você tem o Denzinger Schönmetzer, você pode encontrar a partir do número 3896. Ali, o Papa Pio XII coloca muito clara a posição da Igreja, que ela não quer intervir no debate científico. O Papa, porém, exorta a que os cientistas sejam cautelosos com relação a certas hipóteses. Grave bem a palavra hipótese, porque ela vai voltar ao longo do nosso vídeo. Muito bem. Pio XII, então, diz o seguinte, que o magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre os homens doutos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo, que busca, em matéria viva pré-existente, a origem do corpo humano. Então, que o nosso corpo tenha vindo do barro ou tenha vindo de uma matéria viva que existia antes, isso para nós é absolutamente indiferente. Sabe por quê? Porque o Deus Criador do céu e da terra pode ter criado as coisas já prontas e feitas do jeito que nós vemos aqui. Ou então, pode ter criado essas coisas aos poucos, lentamente. A Igreja crê no fato que Deus criou, mas não impõe o como Deus fez aquilo que nós temos aqui. Isto podemos tranquilamente deixar para a investigação científica. Uma coisa que Pio XII quer deixar bem claro é o fato que a origem do corpo humano, matéria, é uma coisa. Mas quando nós começamos a falar da origem da alma, aí já estamos pisando num terreno que não é objeto de investigação da ciência natural. Quando nós falamos de alma humana, quem pode falar desta matéria é a filosofia e a teologia, e não o biólogo. Então, a alma humana, a Igreja deixa bem claro, ela é proveniente de um intervento direto de Deus, ou seja, de uma criação divina. Sendo assim, o Papa deixa as balizas bem claras para que, então, aconteça o debate científico. Mas isso foi em 1950. Depois de 46 anos, o bem-aventurado Papa João Paulo II resolveu colocar novamente a colher no caldeirão. E ele escreveu uma carta, já não uma carta encíclica como Pio XII, que tem um nível de autoridade bem mais elevado. Ele simplesmente escreveu uma carta para a Pontifícia Academia de Ciências. Nessa carta, ele trata da teoria da evolução e diz que, por aquilo que ele vê, a comunidade científica chegou a um ponto em que a teoria da evolução já não é mais uma simples hipótese, como dizia Pio XII, mas que já seria algo de mais consistente. É evidente que isso causou em alguns cientistas católicos e outros cientistas até evangélicos, cristãos e diversas religiões uma certa consternação. Por quê? Porque ao longo do tempo se desenvolveu uma outra hipótese científica, que seria a hipótese do chamado intelligent design, ou seja, do projeto inteligente. Sendo assim, dentro do campo científico, nós temos agora um debate. E o debate é este. Nós estamos falando de um projeto inteligente em que uma inteligência divina fez com que as coisas mudassem, mas com a sua intervenção direta, gradual, pedagógica e providencial. E uma outra hipótese, a hipótese de que
as coisas evoluíram um pouco aleatoriamente, sem tantas intervenções de Deus. Sempre admitindo-se que estamos falando de um Deus criador, mas um Deus que criou princípios, que criou leis e que essas leis já dariam conta de explicar esta evolução das coisas. São duas hipóteses científicas. Nós, católicos, não temos dificuldade nenhuma com essas duas hipóteses. Elas existem e conflitam entre si. É claro que esta posição do bem-aventurado Papa João Paulo II não queria resolver este debate científico. O Papa João Paulo II não era nenhum ingênuo. Ele simplesmente estava admitindo para a comunidade científica que as coisas não eram tão hipotéticas e, assim, remotas do jeito que Pio XII colocava. O Papa quis demonstrar para a comunidade científica que a Igreja Católica leva a sério aqueles cientistas que defendem a teoria da evolução e que as coisas não seriam tão remotas. Mas a Igreja, como sempre, ela se abstém de fazer juízos científicos. Se você quiser ler um pouco mais a esse respeito, você pode acessar um documento da Pontifícia Comissão Teológica Internacional. A Comissão Teológica Internacional publicou em 2004 um documento com o nome Comunhão e Serviço, a pessoa humana criada à imagem de Deus. A partir do número 62 até o número 70, o documento fala da ciência e da administração do conhecimento. Ali se colocam as várias contribuições da teologia para que o católico veja com clareza que não há dificuldade de harmonizar a fé católica com a teoria do Big Bang, por exemplo, e harmonizar a fé católica com a teoria de um evolucionismo, desde que seja um evolucionismo teísta, ou seja, um evolucionismo que admite um Deus criador e um Deus que, a qualquer momento, pode intervir na criação. Pois bem, seja como for, aqui nós estamos diante de problemas científicos. Como você sabe, eu não sou um cientista em termos de ciências naturais. O meu campo é a filosofia e a teologia. Mas, se me é permitido dar uma opinião, de minha parte, eu tenho sérias dificuldades com o evolucionismo, mesmo que seja teísta. Por quê? Porque os argumentos do grupo do Intelligent Design, ou seja, do projeto inteligente, são argumentos que até agora não foram rebatidos com clareza. Por exemplo, quando nós vemos que o registro fóssil ainda é insuficiente, que nós não temos uma linha de coerência naquilo que é a teoria do evolucionismo, ou seja, a especiação, a criação a passagem de uma espécie para outra. Quando nós, por exemplo, vemos situações como as complexidades irredutíveis e assim por diante. Eu não quero entrar aqui no debate científico. Só quero colocar a minha posição e dizer que tenho dificuldades pessoais com o evolucionismo. Mas o Papa João Paulo II e o magistério da Igreja deixa aos cientistas a total liberdade para debaterem entre si e para se perguntarem qual é o processo que Deus utilizou para trazer o mundo a esta harmonia que nós hoje contemplamos. Uma última nota que é o seguinte: não podemos ser, porém, ingênuos quando nós falamos a respeito de teoria da evolução. Por quê? Porque enquanto nós católicos não temos dificuldade de admitir que Deus criou as coisas todas prontas de uma vez só, ou as criou aos poucos,
Para os ateus, a teoria da evolução é uma coluna mestra para nós, para eles, necessária e muito, muito, extremamente importante. Por quê? Porque se não existe um Deus, só existe uma alternativa. Que as coisas tenham vindo a ser o que são através do mero acaso e de uma seleção natural. É por isso que, quando nós falamos desse debate a respeito da teoria da evolução, nós estamos diante de uma parte que é bastante beligerante. São os ateus. Nós não temos dificuldade de analisar as duas hipóteses, mas os ateus têm aqui a sua única tábua de salvação. Porque como explicar o mundo se não há um Deus? Então, aqui não sejamos ingênuos, porque nem todas as pessoas que estão nesse debate científico estão realmente de boa vontade e isentas. Algumas estão simplesmente defendendo o seu credo ateísta e, por isso, precisam desesperadamente colocar certezas onde, na verdade, o que nós temos são teorias.